Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e sentou-se. Os discípulos aproximaram-se e Jesus começou a ensiná-los. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo tipo de mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Meus irmãos e minhas irmãs, que o Senhor vos dê a paz. Então, hoje, estamos comemorando essa solenidade, né? E aí somos chamados a ouvirmos as leituras de hoje. É interessante essa primeira leitura, que eu não sou bom de contas. Quanto que dá, então, essa quantidade de pessoas que foram marcados com o sinal de Deus na fronte? Quantos mil foram? 144, ou seja, 12 vezes o número 12 mil. É interessante. Seria, por acaso, muito pouca gente? O que vocês acham? Eu estou provocando. Vamos ver. Quem dá mais? Sendo que São João nos fala que era gente de tudo quanto era parte do mundo, todas as raças e línguas e tchá-tchá-tchás, a 4. Né? E aí dá esse númerozinho pequenininho, eu fico pensando, o que será que os católicos hoje em dia, ao ouvirmos essa leitura, quando comemoramos então essa belíssima solenidade de todos os santos, não é só dos homens não, viu? É os homens e as mulheres também, tá? Porque geralmente o pessoal fala que dia de todos os santos é só dos homens, né? É uma piada. Muito bem. Então, o que será que esses números querem nos dizer? Todos nós sabemos que isso é um número simbólico, é o nome da perfeição, 12, o número dos apóstolos e por aí afora, né? Então, 12 vezes 12 mil. Mas, para nós, homens e mulheres modernos, que estamos há mais de 2000 anos desses acontecimentos, como é que nós entendemos essas leituras de hoje? É interessante. E vai falando que estavam todos na presença de Deus. E mais ainda, todos os que estavam todos foram chamados à salvação, pertencem a Deus, que está sentado no trono e ao Cordeiro. Muito bem. Às vezes esquecemos, né? E às vezes a gente fica gravando só alguns trechinhos das Sagradas Escrituras. E eu sempre me pergunto, por que será que nós temos tanta dificuldade de gravarmos as Sagradas Escrituras, né? Ou, como dizia antigamente, decorar o grande presente de amor
que o Pai nos deu de sermos chamados filhos de Deus. E nós o somos, segundo São João. Se o mundo não nos conhece, é porque não conhece o Pai, né? E aí vai falando, e aí nós somos chamados a nos perguntar: quem é de nós que se considera um filho de Deus? Eu gosto muito de quando, um adendo, quando eu faço batizado, no final, a última coisa que eu faço, depois de fazer a consagração para Nossa Senhora, eu pego a criança e apresento, né? E falo: eis o último filho de Deus, o mais novo filho de Deus, né? E os pais batem palma e tudo mais. E parece que é só um ritual, principalmente porque nós não estamos dando muita atenção a esses símbolos, sermos chamados de filho de Deus. E o que implica em sermos chamados filhos de Deus? E aí vem então o Evangelho, né, segundo São Mateus, que nos fala das bem-aventuranças, né? É interessante, outra coisa, como é que começa o Evangelho? Jesus, vendo as multidões, subiu o monte, porque Jesus é um novo Moisés. Moisés subiu ao monte para receber das mãos de Deus o decálogo, os 10 mandamentos, né? E com a obrigação de fazê-los cumprir rigorosamente a lei de Deus, coisa que ultimamente está bem deixada de lado. Então, nós vemos agora não mais Moisés, mas o próprio Filho de Deus, Jesus Cristo, nosso Salvador, sobe a montanha e então se põe a falar sobre as bem-aventuranças, dizendo que nós somos felizes, porque somos chamados bem-aventurados, aqueles homens e aquelas mulheres que ouviram a palavra de Deus. Aqueles homens e aquelas mulheres que desejaram, então, cada vez mais se fazer igual a Deus. É interessante, tem outra passagem do Evangelho, que Jesus fala, né? Vós sois deuses. E às vezes a gente fica, nós temos o hábito de gravar só coisas negativas. Quando falamos em deuses, o que vem na nossa mente? A idolatria. É só que nós lembramos. E aí ouvimos o próprio Jesus dizer que nós somos chamados à santidade pelo próprio Pai. Porque esse é o projeto do Pai para todos nós. E desde o dia da concepção nós fomos então capacitados com todos os tipos de bênçãos e graças para sermos santos. E aí vem o livre-arbítrio que nos tira do caminho da salvação. E aí nós somos chamados a nos perguntar: o que nós entendemos por ser santo? Volta e meia também temos problema. A gente acha que santo é só aqueles que foram canonizados pela Santa Igreja Católica, né? Aí a primeira, Maria, a toda pura, porque ela ouviu a palavra de Deus, porque ela concordou com o projeto de Deus, porque ela, sendo mãe do Salvador, se pôs segui-lo paulatinamente até a cruz. Outro problema para nós. Nós, católicos, apostólicos, romanos, gostamos muito de ver o Cristo ressuscitado. Mas aquele Cristo ali, morto e crucificado, nós não gostamos de ver. Porque chama atenção que para segui-lo, nós temos que mudar a sintonia das nossas coisas. Nós temos que mudar o nosso olhar, o nosso sentimento. Por isso, então, Jesus, sentado lá em cima do morro, da montanha, com toda a dignidade, não como Moisés, que estava de joelho na presença de Deus, porque é uma criatura. Agora é o Filho de Deus, sentado com toda a dignidade que o Pai lhe deu,
para nos ensinar, então, sobre as bem-aventuranças. E vai falando, e vai falando. É interessante. Quando a gente começa a ouvir essas bem-aventuranças, nós temos dois sentidos. Ou ficamos com o coração de todas essas pessoas, é a toda pura, a Imaculada Conceição de Maria. Depois, temos dois santos muito interessantes, né? Há 800 anos atrás, São Francisco entendeu muito bem essa mensagem de Jesus, né? E ele chamava, então, a Senhora Pobreza. Santa Clara também entendeu muito bem o que era, então, aspirar à santidade. Não querer ser melhor do que os outros, porque é outra coisa que nós temos sempre querendo ficar acima dos outros. É interessante, porque ao ouvirmos as Sagradas Escrituras, e principalmente hoje as bem-aventuranças, conforme nos fala São Mateus, então nós somos chamados a sermos pobres em espírito. Mas como? Como podemos ser pobres se nós somos educados desde criança para sermos os melhores no colégio e tudo mais, para termos grandes posições na sociedade, para sermos ricos, para mandarmos nos outros, sermos os primeiros? E aí vem o Filho de Deus e me diz para fazer esse caminho de pobreza, esse caminho de santidade que passa pela pobreza, totalmente, radicalmente contrário a tudo que o mundo insiste em nos querer impingir. Então, a pergunta é, de todas essas bem-aventuranças, o que será que está faltando para nós? Né? Estamos precisando sermos saciados, né? Precisamos ter justiça, precisamos ser homens e mulheres de justiça, precisamos ser misericordiosos, precisamos ser puros de coração. Meus irmãos e minhas irmãs, quem é que pode aspirar à santidade sem ter um coração puro? Sem ter um coração indiviso? Sem ter um coração que só mira para Jesus e crucificado, e morto, e ressuscitado pela graça e o amor do Pai, para que ele seja, então, o primogênito de todos os santos. Então, diz aqui, para que nós não deixemos que o nosso coração se perturbe, para que nós verdadeiramente sejamos homens e mulheres promotores da paz, para que sejamos homens e mulheres que não perseguem a ninguém, mas que vivam a justiça em plenidade, a justiça do reino de Deus, porque só essa salva a quem se dispor, então, a seguir Jesus Cristo, de corpo, alma e mente. Por isso, então, no final, né, vem essa admoestação: alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa no céu. Muitos de nós quer, então, já aqui nesse mundo, aspirar à santidade. A santidade, e só pode acontecer se nós fizermos a nossa caminhada de seguidores de Jesus Cristo. A nossa caminhada de homens e mulheres que se desfazem de tudo. O maior exemplo é Jesus, sendo a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Sendo Deus com o Pai e o Espírito Santo, se esvaziou de tudo, se fez homem como nós, menos do pecado, para dizer que Ele faz as coisas conforme a vontade do Pai. E que nós, que somos seus seguidores, devemos querer nos conformar para atingirmos essa santidade, para atingirmos esse projeto que o Pai manda o Filho nos ensinar e o Espírito Santo continua a nos recordar. Por isso, mais uma vez,
a pergunta para nós: será que nós estamos querendo ser santos? Ou será que nós pensamos que a santidade é uma coisa que a gente veste e está pronto? Não. A santidade começa com a nossa conversão diária, com o nosso desejo de, apesar de todos os nossos pecados e limitações, querermos seguir aquele que nos chama à santidade. Aquele que só pelo fato de desejarmos segui-lo, já começa então a nos purificar, a nos perdoar, a nos dar força e coragem para não nos deixarmos envolver por esse mundo em decomposição. Que o Espírito Santo, que conduz a igreja fundada por Jesus Cristo, continue a nos iluminar, para que nós não nos deixemos desviar do único caminho de salvação, Jesus Cristo, o nosso Salvador. Louvado